programa hoje está delicioso e a gente vai para mais uma pauta muito bacana, já que hoje é o Dia Mundial da Saúde, a gente vai falar de saúde. E você que assiste TV, que ouve rádio, já deve ter ouvido falar sobre uma vacina agora para o HPV. A gente vai explicar exatamente o porquê dessa vacina. Na verdade, é um assunto até polêmico e a gente vai entender como é essa contaminação, o que é de fato o HPV. E ninguém melhor do que ela, linda. Meninos, vocês viram como ela tá linda hoje? A cara dos meninos babam. Linda! Doutora Érica Mantelli, seja bem-vinda. Menina, você para o estúdio! Parece, obrigada. Mas para toda... Não é só o estúdio, não, gente. Já saí com a Érica várias, ela para os outros lugares também. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer linda. sempre te Prazer receber. é meu. E olha, vocês sabem que os nossos bate-papos são sempre muito bons, que a doutora Érica vem sempre muito afiada com as palavras, isso é ótimo pra gente entender direitinho. Então vamos começar. O que é o HPV? Uma doença sexualmente transmissível, mas o que é? Bom, o HPV é uma sigla para papilomavírus humano. Certo. É uma das doenças sexualmente transmissíveis mais frequentes em todo o redor do mundo. Para a gente ter uma ideia, são mais de 500 mil casos por ano ao redor do mundo. E no Brasil, tem índices falando acima de 18 mil novos casos. Nossa. Em relação ao câncer de colo de útero, que tem a frequência muito relacionada com o HPV. Por isso da importância da gente falar sobre esse tema, que é uma doença sexualmente transmissível, mas o grande problema para a mulher é que está relacionado com o câncer do colo de útero. Não quer dizer que todos os casos diagnosticados com o HPV, essa mulher vai desenvolver. Isso. Mas as chances aumentam. Isso é muito bom falar, porque quando as mulheres às vezes fazem algum exame que deu HPV, já ficam desesperadas, achando que vão ter câncer, e não é assim. Então o que acontece? Para a gente ter uma ideia, cerca de 70% das mulheres têm HPV. Tá. Só que a maioria não sabe, às vezes nunca vai saber porque pode não manifestar nenhuma doença e nem chegar a ter câncer ou nenhuma lesão até benigna. Agora, das que têm câncer, mais de 90% têm o HPV. Entendi. Porque existem vários fatores que levam a chegar ao câncer do colo do útero. Então, primeiro, é uma evolução de 15 anos quase, então não é que você teve o HPV e imediatamente você já vai ter alguma coisa pior, não é isso. E depende de outros fatores. Então, a qualidade de vida, a alimentação, também tabagismo, a suscetibilidade própria do indivíduo, então como que é o sistema imune dessa pessoa em relação a ter alguma infecção maior ou não. Então são vários fatores que levam para essa progressão mais grave. Olha só, agora, como você citou, tem mulheres que não descobrem o HPV. Não é possível visualizar em exame? Em alguns casos? Em alguns casos, sim. O que acontece? Como que a gente faz o diagnóstico? Algumas lesões, elas são sintomáticas, ou seja, apresenta aquelas verrugas, que daí são o HPV, geralmente de baixo risco, que causa, que a gente chama de condiloma. Então, às vezes, começa com uma verruguinha, de repente pode ir aumentando. Então, a mulher mesmo pode ir até o ginecologista e falar, eu percebi uma verruga. Pode ter no homem também, que perceber alguma lesão no pênis ou na região ao redor do ânus. Só que na grande maioria é assintomático. Então, ou tem lesão interna no colo do útero e dentro da vagina, que daí o médico que examina, ou a gente descobre pelo exame de Papa Nicolau. Então o Papa Nicolau vai diagnosticar esse HPV. Em alguns casos, sim. E tem outros exames mais específicos, que daí a gente vai procurar o DNA do vírus, que aí chama de captura híbrida, que é feita com uma coleta de secreção vaginal também e manda para análise. Entendi. Então, de repente, o médico, nesse primeiro momento, notou alguma alteração nesse Papa Nicolau, mas ainda não teve uma resposta Isso, imediata. Aí pode pedir um exame mais específico. Então, hoje, tem como diagnosticar. Então, não dá para dizer, eu deixei o tempo passar, isso aconteceu, eu não sabia que eu tinha. Porque procurando o médico e fazendo anualmente Papa Nicolau, a gente consegue descobrir. E uma coisa muito importante, que chega muito no meu consultório, as mulheres ficam muito preocupadas. Porque como que falam? É sexualmente transmissível, então será que meu namorado me traiu? O meu marido me traiu? Só que assim, a maior parte é sexualmente transmissível, mas não é exclusivamente pelo ato sexual. Isso é super importante de falar, porque muita gente não sabe. Através de objetos contaminados, toalha, contato com a pele de uma pessoa que esteja com uma lesão, isso pode também levar ao risco da transmissão do HPV. A grande maioria é pela via sexual, mas não é exclusivo. Então, por isso, da importância das pessoas saberem, para não chegar em casa já brigando com o marido, com o namorado. Porque você me traiu, porque eu não tinha, você que trouxe para casa, né? Outra coisa muito importante, não significa que se você está com a lesão diagnosticada agora, que você pegou exatamente agora. Ela pode ter ficado dormindo
dormindo no seu organismo durante anos. Então, você ter adquirido essa doença anos atrás e só agora está se manifestando. Entendi. Então, isso é uma outra coisa também que o médico tem obrigação de falar, porque senão tem casos mesmo que as pessoas acham que estão traindo, leva a um conflito familiar por conta disso. Entendi. Agora, doutora Érica, quando diagnosticado, o que deve ser feito? Bom, aí a gente vai ver. O HPV, então esse vírus, existem mais de 100 subtipos. E desses 100 subtipos, pelo menos 40 são relacionados com lesão na região anogenital e 15 tipos são oncogênicos, ou seja, levam ao câncer. Tá. Quando diagnosticado o HPV, a gente tem que saber qual que é o subtipo. Tá. Então, para ver se ele é alto risco para câncer ou baixo risco. Geralmente, as verrugas, as lesões externas que são mais visíveis, são benignas. Tá. Então, a gente fica mais tranquilo. Aí o tratamento vai depender do local da lesão, da quantidade, que pode ser feito ou com aplicação de ácido, que a gente faz uma cauterização química, ou cauterização elétrica, que é com bisturi elétrico. Dependendo do tamanho da lesão, até mesmo uma cirurgia precisa ser feita. Tá. Então, pode ser que seja cirúrgico, né, o tratamento. E aí, se for do tipo de alto risco para câncer, tem que avaliar esse colo do útero, se não tem alguma lesão já pré-maligna no colo do útero. Tá. Que se tiver alguma lesão que a gente vê pelo Papa Nicolau e a colposcopia, que é aquele outro exame que a mulher também deve fazer pelo menos uma vez ao ano, aí vai depender do tratamento do que tiver. Então, se tiver alguma lesão mais profunda no colo, às vezes uma cauterização do colo, ou uma cirurgia um pouquinho mais profunda no colo uterino, a gente vai avaliando o que é melhor. Então, tem tratamento também? Sim. Aí é uma coisa importante, tem tratamento para lesão, mas você não se cura de ter tido esse vírus, entendeu? Então, pode ser que você apresente, de repente, mais pra frente, uma nova manifestação. Ah, é? Porque ele não elimina o vírus de você, ele elimina aquela lesão, ele trata a lesão. Bom, mas o assunto é muito sério e a gente ia começar a falar, então, da vacina. Então, por que agora esse tipo de... Como que a gente pode colocar? Por que agora a mídia e até o próprio Ministério da Saúde resolveu, então, falar dessa vacina para o HPV? Ótimo. Essa é uma vacina relativamente nova. Por isso que antigamente as pessoas não conheciam. Ah, é novidade. É novidade. Tá. E tem vários estudos nos Estados Unidos e na Europa mostrando o benefício dessa vacina ainda para mulheres que não iniciaram atividade física. Porque a sua proteção vai ser muito maior. Entendi. As mulheres sexualmente ativas, 70% delas, como eu expliquei, pode ter o câncer, pode ter o HPV. Tá. Então, por isso da importância de se vacinar antes de começar. Antes de começar a atividade sexual. Sexual, exatamente. Tá. Por isso foi escolhida essa faixa etária, que as meninas são mais novinhas, os pais ficam preocupados. Certo. Mas de maneira alguma, o Ministério da Saúde está querendo influenciar o início da atividade sexual precoce. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Um exemplo fácil é a vacina de hepatite B, que também pode ser transmitido através da via sexual, é dada em bebezinhos. E quando é aplicado num bebê recém-nascido, ninguém vai pensar que isso está estimulando o início da atividade sexual. Entendi. Então, o HPV tem que ser enxergado dessa mesma maneira, que é uma grande vitória o Brasil ter colocado essa vacina para a população. É uma pena que não conseguiu ampliar mais a faixa etária, mas foi feito um estudo epidemiológico e descoberto em qual faixa etária seria um benefício maior para a população. Entendi. E foi nessa faixa etária, de 11 a 13 anos, que é o que tem sido feito. Então, acima dessa faixa etária, as mulheres não podem receber a vacina? Não, pode. Pode? Uma coisa assim, a vacina ela foi liberada pela Anvisa dos 9 aos 26 anos. Tá? Isso já é liberado, é uma portaria. Agora, o Ministério da Saúde liberou a vacinação de 11 a 13. Tá. Porque foi feito esse estudo que meninas dessa faixa etária iriam se beneficiar mais. Certo. Isso pensando em custo-benefício, porque é um custo muito elevado, claro, para o governo. Tá. Agora, mulheres da rede pública ou particulares que quiserem a vacina, converse com o seu médico, porque a gente pode fazer a solicitação. Olha que legal. E, independente de alguns casos, há essa liberação diferente dessa faixa etária. Tá. E na rede particular, consegue-se a vacinação com certeza. Olha, gente, então é importante falar sobre isso, porque quando a gente vê ali uma faixa etária limite, as outras, né, as mulheres mais velhas acabam até... Bom, então, não vai me beneficiar, então eu não posso fazer, então eu não preciso fazer. E, de repente, pode ser que tenha também uma proteção a mais. Claro, né? porque essa vacina que está liberada, ela protege contra 4 subtipos, né? Tá. Que são os principais relacionados com o câncer do colo do útero e as verrugas benignas. Mas a mulher ela pode ter tido contrato com algum outro subtipo. E se ela tomar a vacina, ela vai estar protegida contra os 4 principais. Olha que então, bacana. mesmo mulheres acima de 30 anos, que já são casadas, que já
mulher tem HPV, converse com o seu ginecologista, porque tem muito benefício mesmo tomando após essa idade. Olha que legal. Agora, por que os homens... a gente vai colocar uma perguntinha no Twitter já, tá? Tá preparadíssima. Mas eu vou fazer só essa pergunta antes, pra gente não fugir aqui da vacina. Por que os homens não podem ser vacinados também, já que eles participam aí da transmissão? Podem? Eles podem sim. Estão feito vários estudos liberando a vacina para eles, só que no momento, rede pública foi liberado apenas para as meninas. Tá, mas os homens que já tiveram também podem conversar com o médico. E a importância do homem procurar o urologista, não esperar ter alguma lesão, né? A mulher realmente ela acaba indo mais ao ginecologista, a mulher se cuida mais, e os homens têm preconceito, mas é importante, porque tem algumas lesões que só o médico consegue visualizar, com a aplicação de alguma substância ou com alguma lente de aumento, que pro homem parece que tá tudo bem, quando na verdade pode ter alguma lesão. Entendi. E aí ele acaba sendo transmitindo isso para outras mulheres sem saber. Olha, então, gente, importante falar sobre isso. Não foi liberado ainda pela rede pública, mas os homens podem ser vacinados também. Você tem que procurar seu médico, converse e frequente o urologista. Isso é fundamental, com certeza. Né? Vamos colocar agora, então, a perguntinha no Twitter. Vamos ver de quem que é. Olha lá, na tela. Aí, Luciana Soares, um beijo pra você. Como identificar essa lesão, a verruga? Quais características ela apresenta? Ótima pergunta. E aí? Bom, algumas lesões, como eu falei, ficam muito interna dentro da vagina ou no colo, não é perceptível, mas às vezes se a mulher perceber uma bolinha na vagina, às vezes pequenininha, de 1 milímetro a 2 milímetros, como se fosse aquelas verrugas que a gente chama de verruga vulgar, que pode ter dado, tem gente que tem na mão, às vezes parecido com um olho de peixe, pode dar assim na vagina. E a diferença é que elas começam às vezes com uma só e elas vão se multiplicando muito rápido, porque pelo próprio atrito da mulher fechar a perna, de ter o contato dos grandes lábios com pequenos lábios, isso daí vai se manifestando. Entendi. Então, por isso que às vezes se aparecer apenas uma, já procure o ginecologista, não espere aquilo piorar ou crescer. Porque tem gente que fala, apareceu, tá pequenininho, vou deixar, né? Minha consulta é só mês que vem. Não, procure o ginecologista o quanto antes, porque é muito mais fácil a gente tratar quando tem poucas lesões do que de repente quando já tomou toda a vulva, que daí fica muito mais complicado. E a camisinha pode impedir aí essa transmissão? Sim, a camisinha ela é fundamental, tem que ser utilizada, ela ajuda muito para prevenir, só que tem algumas lesões, por exemplo, na região anal, ou se o homem estiver perto da bolsa escrutal, que aí mesmo com o uso da camisinha, ainda assim existe o risco de ter lesão. Então, se estiver em fase de ativa da doença, mesmo com camisinha, não é indicado ter relação nesse momento. Olha, importante então também falar sobre isso. Outra coisa, doutora, que eu acho que a gente tem que colocar aqui, a gente comentou aí o tratamento e tudo, mas a gente sabe que muitas mulheres acabam tendo aquela vergonha, acabam se inibindo, né, quando encontram aí alguma coisa diferente no organismo e acabam partindo até para um autotratamento. Começa a comprar pomadas, coisas e tal, para ver se, no caso, essa verruga que a gente citou agora, vai embora. Isso é completamente contraindicado, porque pode piorar. Não, com certeza. O uso de qualquer medicamento, sem indicação médica, pode trazer muitos riscos. E tratando-se de uma lesão do HPV, que também é um vírus relacionado com câncer de colo de útero, mais ainda. Então, a importância da mulher se examinar, realmente é uma questão cultural. Às vezes a mulher tem vergonha do próprio corpo, mas eu falo, pelo menos uma vez por mês, faça o autoexame das mamas, coloca um espelhinho lá no banheiro, dá uma agachadinha, examina a sua vagina, porque às vezes você não está enxergando e pode ter alguma coisa incomodando. E aí isso pode ser realmente uma lesão de HPV, que pode depois se manifestar e transmitir para o parceiro, para o marido, enfim, aí causar todo o problema. Agora, doutora, isso pode acontecer também com as mulheres grávidas, né? Quando isso acontece, e aí? O que pode ser feito? Quando há contaminação e a mulher tá grávida. Então, aí o médico vai avaliar e aí dá pra gente fazer o tratamento durante a gravidez dessas lesões. Não são todos os tipos de medicamentos utilizados, claro que a gente vai usar aquele permitido na gravidez. E aí a gente faz o acompanhamento independente da gravidez, faz o tratamento sim. E o bebê pode ter... Se a mulher tiver muitas lesões no canal vaginal, a gente até contraindica o parto normal nesse caso. Porque se ela tiver o parto normal, ela pode acabar passando pro bebê durante no parto. Exatamente. Então não é durante a gravidez, mas no parto. Isso, é o contato com a lesão.
Agora, uma outra pergunta. É verdade que, além dos órgãos sexuais, né, a gente pode ter em outros lugares do corpo HPV? Sim, pode ter sim. O HPV, por exemplo, já foi tem pessoas que apresentam lesões até no rosto, tem em diversos locais. De garganta. Contato mesmo. Sim. É sempre o contato. É o contato. Tá vendo, gente? Então é muito importante se informar. Agora, o que eu acho mais importante de tudo é fazer o Papa Nicolau todo ano, né? Para as mulheres que já tiveram HPV ou qualquer outra DST, o ideal é que façam esse Papa Nicolau mais vezes ao ano? Pelo menos uma vez ao ano. Tá. O Ministério da Saúde indica, depois de 2 anos com o Papa normal, não precisa fazer todo ano. Mas é porque é questão que a gente sabe que a população não tem um acesso tão fácil à saúde pública. Demora meses para conseguir uma consulta, meses para conseguir fazer um Papa Nicolau. E quando vai no posto, às vezes o exame foi perdido. Isso, já tive muitas pacientes queixando-se disso. Entendi. Então, o ideal realmente, pelo menos uma vez por ano, para ela garantir a saúde dela. Tendo o exame normal, ela vai ficar tranquila, só no ano que vem repete. Agora, se tiver alterado, aí o médico já pode tratar, investigar o que está acontecendo e prevenir, porque essa é a grande medicina, né, Carol? A gente fazer a prevenção e não o tratamento. É verdade. Agora, chegaram várias perguntinhas aqui, eu vi que a Carol Oliveira, um beijo pra você, Carol, ela fez essa pergunta, inclusive, durante a gravidez, se isso acontecer, o perigo, e a gente acabou de responder, mas ela coloca aqui também, o que causa o câncer do colo do útero? Então, qual é a relação com o HPV? Ótimo. Então, o câncer, ele é uma alteração da célula. Então, as células, elas começam a se dividir de uma maneira errada e o HPV, ele tem muita relação, 98% dos casos do câncer de colo de útero está relacionado com o HPV, porque esse vírus consegue interagir com esse DNA da célula, predispondo a essa alteração pior. Entendi. Só que não é só ter o HPV que você vai ter o câncer. Então, lembrando daquilo que eu falei, da alimentação, ter uma atividade física para você melhorar seu sistema imune como um todo. Tá. O tabagismo está muito relacionado. Então, são vários outros fatores que levam a essa progressão até chegar no câncer. Gente, olha, chegou muitas perguntas aqui. Até a última, então, prometo. Ai, chegou um monte. É muito bom ter papo com a doutora Érica. Olha, um beijo pra Viviane. Vivi, beijo pra você. Ela pergunta se existe contraindicação da vacina, se pode ter alguma reação, algum efeito colateral. Legal, essa pergunta é importante. A vacina, ela é feita, um vírus, na verdade, ele não é feito com vírus que causa o HPV. Tá. Ele é uma substância que imita esse vírus. E aí, imitando, leva à produção de anticorpos. A substância utilizada é um fungo. Então, quem tem alguma alergia, alguma intolerância a esse tipo de fungo, aí conversar com o seu médico, mas é um caso, assim, muito raro. Entendi. Então, todos os estudos feitos fora do país mostraram que não causa nenhuma alteração, alguma reação muito importante. Tá. A maioria das reações são relacionadas com a dor, uma vermelhidão no local, o endurecimento do local da aplicação. Em alguns casos, náuseas, dor de cabeça, vômitos pode estar relacionado. Tá. Agora, casos muito graves, que tem já até saiu no jornal, morte depois da vacina, isso com certeza não foi a vacina. Alguma outra coisa que a pessoa devia estar passando no momento, que aí associaram, porque tomou vacina recente, deve ter sido a vacina. Entendi. Mas não é, não causa. E a injeção é no bumbum? Isso. Então, gente, não tem contraindicação. Tem lugares que aplicam no braço também. Só posso agradecer, doutora Érica, né? Não, vocês viram? Olha que importante essa informação, porque às vezes a gente vê, né? Você sabe disso, a gente começa a acompanhar aí campanhas pela TV e tal, mas são campanhas, às vezes, passam tão rápido, e a gente fala, mas peraí, por que isso está acontecendo agora e não aconteceu há uns anos atrás? E por que é essa faixa etária? Por que são as mulheres, são os homens? Aí a gente, né, começa a criar aí uma série de outras questões, mitos envolvidos, e quando, na verdade, basta entender e procurar um médico, sempre fazer os seus exames, que no final dá tudo certo. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Linda como sempre. Meninos, usaram e abusaram da imagem, arrasaram. Pois é, agora eu vou passar para vocês o site da doutora Érica. Quem tiver dúvidas, pode mandar para ela. A Érica responde tudo com o maior carinho mesmo. www.ericamantelli.com.br ericamantelli.com.br, ginecologista e obstetra. Não demora para voltar. Agora tem o Face também, né? Pode falar. Doutora Érica Mantelli, Instagram, que é @ericamantelli. Que você coloca também dicas super bacanas. Coloca alimentação, os bebezinhos, que ela traz ao mundo. E o doutor Domingos, beijo pro doutor Domingos. Beijo, amor. Obrigada mais uma vez, viu? Sempre um prazer te receber. Volta logo. Lógico. Beijo. Pode me chamar. E o nenê amou o presente. Ai, que bom. Ficou Depois eu quero fofo. ver uma foto, hein? Ficou fofo. Obrigada, Érica. Obrigada, beijo. Olha, gente, é tão bacana poder falar de saúde.